Oi, pessoal. Reaparecendo por aqui, então, ressuscitando esse canal do YouTube para compartilhar um pouquinho, né, da nossa rotina, da nossa vida, do que tem dado certo por aqui, do que não tem dado certo por aqui, né? Esperando contribuir de alguma forma, né, com quem nos acompanha, com mães atípicas, né? E também com quem eu sei que tem um carinho especial aí pela gente. Para retomar esse canal, nós decidimos fazer uma série de 3 vídeos trazendo as atualizações, né, do que aconteceu nesses últimos anos. Então a ideia é que nesse primeiro vídeo eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, né, sobre o desenvolvimento das crianças e sobre o tratamento deles. O comecinho da saga, né, das dificuldades ali do diagnóstico, vocês vão poder, né, acompanhar, conhecer através de um vídeo antigo que a gente tem aqui no YouTube. Nós vamos deixar o link aqui para vocês assistirem, caso não tenham assistido ainda. O diagnóstico, a suspeita, a gente iniciou por volta de 1 ano e 9 meses, com a ajuda, né, com a dica ali das profissionais da escola, porque realmente, apesar de a gente perceber que algo estava errado, né, parecia ser inaceitável pensar que era autismo. O diagnóstico foi fechado, assinado pelo médico quando eles tinham 2 anos e 7 meses. E um pouquinho antes disso, a gente já estava na saga de terapias. Nesses últimos anos, a gente está em janeiro de 2025, as crianças acabaram de fazer 9 anos, então estamos há mais ou menos 7 anos, né, na função, na luta, as dificuldades de agenda, encontrar profissional, encontrar recursos, né, tudo é muito caro, tudo é muito difícil, mas tivemos alguns acertos, alguns acessos a informações que fizeram diferença nessa caminhada e que talvez possam auxiliar mães que estejam passando por momentos parecidos. Quando eles tinham por volta de 2 anos, com aquela ideia de que existia um atraso na fala, primeiro profissional procurada foi a fonoaudióloga, né, por indicação médica. Então, iniciamos o tratamento, né, com uma sessão semanal, com fonoaudióloga com cada um deles. Após alguns meses, essa fono sugeriu que nós aumentássemos para 2 sessões semanais. E ficamos mais ou menos 1 ano, né, com essa profissional, através do plano de saúde. Então, na época, a gente tinha um plano de saúde normal, né, com uma mensalidade, uma coparticipação, e sempre lembrando que vezes 3. Esse 1 ano, a gente acabou não percebendo evolução, nenhum desenvolvimento. Eu senti um pouco de dificuldade também, né, em relação ao profissional, de pedir dicas, orientações, né, do que nós poderíamos fazer em casa, e acabava não tendo esse feedback da maneira que me ajudar. Estamos, então, por fazer uma nova decisão. Quando eles tinham por volta de 3 anos, nós conseguimos uma vaga numa instituição dessas, né, sem fins lucrativos, que prestam terapias, né, para pessoas com deficiência, e de maneira gratuita. Levamos, né, eles para esses atendimentos lá. Tinha uma equipe multidisciplinar, os atendimentos aconteciam por volta de 30, 40 minutos por profissional. Então, tinha fono, tinha TO, tinham pedagogas, né, que atuavam em áreas diferentes. Então, tinha jardim sensorial, tinha estimulação essencial, enfim, né. E ficamos lá por volta de 2 anos e meio. E acabamos também não percebendo muita evolução, né, muito desenvolvimento das crianças nesse período. Mas antes mesmo de ter essa percepção, quando eles tinham 2 anos e 7 meses, eu já vinha estudando, né, sobre terapias baseadas em evidência, qual seria o melhor caminho a trilhar, e já tinha encontrado a análise do comportamento aplicada, né, que a gente conhece mais aí com o termo, né, ABA. Consulta com o médico, eu já tinha pego os laudos, as recomendações clínicas, né, de que as crianças tivessem 15 horas por semana de terapia. Então, eles já estavam dando sinais de que eles não tinham só autismo, né? Então, eles já davam sinais de algumas comorbidades, como a deficiência intelectual, tinham muita dificuldade de aprendizagem. O ideal seria uma terapia mais estruturada e intensiva. Então, quando eles tinham quase 3 anos de idade, eu já com esses documentos procurei um advogado e com dica de mães de outros estados, né, de Curitiba, do Paraná, de São Paulo, mães que já tinham feito, né, esses caminhos, eu peguei essas dicas,
passei para esse advogado que se colocou à disposição para nos ajudar e entramos com uma ação judicial contra o SUS, pedindo essas terapias. Na época eu não tinha encontrado, a gente não localizou nenhum caso de autismo que já tivesse ganho a terapia intensiva baseada na análise do comportamento aqui em Santa Catarina, porém já existia jurisprudência em outros estados, então eu me apeguei a essa esperança. O advogado na época não tinha experiência assim, né, na área da saúde, ele atuava em outra área, mas se colocou à disposição para me ajudar, porque geralmente nesses casos a gente não recebe um dinheiro, por exemplo. Quando alguém entra com uma ação judicial, por exemplo, de danos morais, a pessoa pede lá, vamos supor, sei lá, 10 mil. Ah, eu tive um problema com uma companhia aérea, entrei com a ação e vou ganhar 10 mil. Desse 10 mil, quando ela receber, ela vai pagar lá 30%, 40% para o advogado, né? E ela vai ficar lá com os seus 60%, por exemplo. Uma ação judicial que a gente pede um tratamento, uma terapia, não vai entrar dinheiro na nossa conta. Então, geralmente, o advogado, os pais acabam tendo que pagar, né, do bolso. E, geralmente, esse perfil, né, esse tipo de ação judicial costuma, pelo menos aqui na nossa região, custar a partir de R$ 3.000. Então, alguns advogados cobram um pouco mais, mas geralmente é a partir de R$ 3.000. A maioria dos pais, né, que tem filhos com autismo, gente, não tem condições, não tem de onde tirar, né? O Brasil já não tá difícil, já não tá fácil, né? Então, assim, são muitas despesas, né? Geralmente é uma família que a mãe não consegue trabalhar, às vezes a criança nem tem suporte de pai, esse pai já foi embora, já abandonou, né? E às vezes essa criança precisa de alguma medicação que essa mãe ainda não conseguiu também pelo SUS. Muitas vezes eles rasgam, quebram as coisas, estragam com muita facilidade, né? Calçado, sujam muita roupa. Então, assim, são tantas ocupações, tantas dificuldades, tantos gastos que muitas mães acabam não fazendo esse caminho, algumas porque não sabem que é possível, porque a nossa Constituição diz que a gente tem direito, né? Saúde, educação e outras coisas mais, então é um direito constitucional, fora outras leis que complementam isso e garantem esse direito, mas como a maioria dos direitos no Brasil, se a gente não judicializar, ele não chega na nossa porta. Essas coisas não caem, né? No nosso colo. Infelizmente, assim, tudo tem que ser muito lutado. E poucas mães têm o gás, o ânimo, a força para isso, assim, né? Minha primeira recomendação para você: tentar conseguir esse gás, esse ânimo, esse valor, né? Buscar um bom advogado, uma pessoa que você encontre referências de outras mães, né? Que já tem alguns casos ganhos, que já saiba alguns caminhos nessa área, para você ter mais tranquilidade, assim, nunca tem uma garantia. Se algum advogado chegou para você e disser assim, não, ó, caso ganho. Gente, infelizmente o Brasil não tem nada ganho, né? Mas uma pessoa que tem mais probabilidade de dar certo. Então, é a minha primeira indicação para você. Ah, Manu, não tenho dinheiro, não tenho força. Às vezes uma avó, a madrinha, né, uma tia, não tenha vergonha de pedir ajuda, porque realmente, assim, é muito comum para nós mães. Imagina, eu, por exemplo, né, eu sou formada em psicologia, já era formada quando eu tive as crianças, apesar de que eu não atuava na área clínica. Já era cristã, já estava na igreja antes, tenho fé em Deus, enfim. E ainda assim, não teve como passar por esse processo todo sem encarar a depressão, sem encarar o transtorno de ansiedade. E eu ainda me pego, né? Eu ainda estou com essas condições. E segundo meu médico, muito provável eu vou precisar de tratamento, de medicação, de terapia o resto da minha vida. Porque muitas vezes a gente supera um outro desafio, mas outros novos vão surgindo. E é uma jornada muito difícil, é muito pesado. E eu digo, poxa, se eu, com o marido, com avós, né, poxa, com conhecimento, com faculdade dessa área, né, poxa, com muita fé em Deus, que Ele faz as coisas, se eu, com tudo isso, me pego muitas vezes desanimada, desacreditada, sem vontade de continuar vivendo, sabe, sem esperança, tem dia que não é muito difícil, né, é uma batalha realmente, assim, constante. Então, imagino muitas mães que não têm, né, nem metade desse suporte, dessa realidade. Então,
Não fique constrangida de pedir ajuda, ou de fazer uma vaquinha para tentar pagar essa ação judicial, ou de chegar para alguns advogados, manda mensagem, né? Pede um desconto, pede um parcelamento, tentar fazer essa caminhada. Estou aqui para incentivar você, porque é possível. E depois que passar esse incômodo da ação judicial, vai vir uma fase de um pouco mais de alívio, um pouco mais de tranquilidade, né? Então, assim, é um esforço, é um incômodo que vai valer a pena. E aí nós fizemos isso. E na época, como não tinha jurisprudência, nosso advogado, né, não alimentava a esperança, bem pelo contrário, quando ele me via esperançosa, ele disse, Manuela, calma, vagar, né, não quero... Eu tinha muito medo, né, de repente dar tudo errado e eu desmoronar, assim. Mas ele foi muito, muito dedicado, assim, né, em procurar as evidências, as provas, em montar realmente ali a ação, assim, bem completinha. E nós levamos 2 anos e meio para ganhar essa ação, mas nós ganhamos. Hoje, alguns pais que eu acompanho, que eu converso, que eu sei que fizeram ou que estão fazendo essa caminhada, eu tenho percebido que em Santa Catarina hoje, pais estão passando por mais ou menos um prazo de 1 ano para ganhar essa ação judicial. Na época, por volta de 2000 e... acho que isso foi 2018? 2017? Não, 2018, foi 2018. Na época aqui, na cidade que a gente mora, que é Tubarão, e na região de Tubarão, né, aqui na região da Murel, não tinha nenhuma clínica, nenhum profissional formado em ABA, em análise do comportamento. Então, na época, eu entrei em contato com uma clínica, né, que eu tive algumas referências positivas em Florianópolis, e falei que a nossa licitação estava aberta, né, e toda a nossa situação. Essa psicóloga dessa clínica participou dessa licitação e ganhou. Então, lá em 2018, a gente começou, na verdade, 2018 não, gente, foi 2019 que abriu a licitação, 2020 só que eles foram começar os atendimentos mesmo, assim. E me marcou muito porque foi um pouco depois que estourou a quarentena. E eu lembro que foi uma fase que eu já estava, assim, bem sensível emocionalmente, assim, foi uma fase que eu achei que realmente eu ia surtar, que eu não tinha mais prazer, assim, de viver, parecia que, meu Deus, parecia que nada dava certo ai, olha, foi muito difícil, assim. Então, e aí foi um gás, sabe, parece que foi um mimo de Deus, assim, de não, calma, olha só, agora os teus filhos estão sendo atendidos, tem mais pessoas te ajudando, então vamos agora para a próxima etapa. E aí foi em 2020 que eu consegui voltar para o mercado de trabalho, que eu consegui voltar a trabalhar para poder tentar resolver outras dificuldades, né, que a gente estava passando, assim, então, 2020. E aí, então, foi aberta essa licitação, e essa equipe, né, essa profissional, quando acontece de a gente não ter na nossa cidade ou na nossa região, existe essa possibilidade de uma clínica, né, de uma profissional que deve ter mais experiência, ela contratar uma equipe de aplicadores na sua cidade e ela fazer essa supervisão, esse acompanhamento online. E geralmente essas profissionais elas marcam uma visita presencial periódica, né? Então, na época, essa equipe de Floripa vinha a cada 6 meses. E nós ficamos com essa equipe durante 2 anos. O primeiro ano foi um ano muito bom, então, assim, a gente estava partindo praticamente do zero, as avaliações deles, assim, eles estavam com 2020, 5 para 6 anos. Então, assim, as avaliações deles, assim, um protocolo, assim, com habilidades para avaliar de uma criança de 18 meses, eles não preenchiam nem metade, sabe? Então, assim, era realmente um desenvolvimento compatível com uma criança de 1 ano. Miguel um pouco menos, assim, então a gente realmente partiu de um ponto muito difícil. E aí, o primeiro ano conseguimos desenvolver várias habilidades básicas, né? Conseguimos ter mais atenção deles, mais essa atenção compartilhada, esse olhar, né? Que é o primeiro passo para poder ensinar alguma coisa. No segundo ano, eu já senti um pouco mais de dificuldade, porque na época eu percebia que essa equipe trabalhava dentro de protocolos, de planejamentos de análise do comportamento um pouco mais antigos, um pouco mais estruturados, e parecia que isso aumentava muito a irritabilidade das crianças, sabe? E isso foi me acendendo um sinal de alerta, foi onde eu consegui, estudando, encontrar outros pesquisadores, outras orientações mais atualizadas, né, da análise do comportamento, porque a ciência
ela está evoluindo sempre, né? E que traziam essa questão de que, olha, eu preciso ter uma criança feliz para ela aprender, eu preciso ter uma criança engajada, como que eu posso fazer isso, né? Enfim, a gente teve algumas reuniões com essa equipe, mas acabou, não estava mais me sentindo muito confortável para aquela etapa, para aquele momento, porque eles estavam indo para os 7 anos, então parece que a gente estava tendo uma virada de chave que precisava de outras decisões, de outras formações. Chega uma idade da criança que, quando o atraso dela é muito significativo, não adianta a gente ficar dentro de um protocolo básico preenchendo, né, que a gente fala, preenchendo quadradinhos. Então não adianta eu ficar só com atividades de brincadeira e pedagógicas, porque aquela criança não vai alcançar, muito dificilmente ela vai alcançar todas as habilidades que uma outra criança típica faz. Então vão ter habilidades que eu vou ter que deixar para trás, vão ter algumas coisas que eu vou ter que abrir mão e dizer, não adianta eu ficar perdendo tempo, eu insistindo nisso, porque eu preciso focar em prioridades, né? Então, o que é prioridade? Prioridade tem que ser a independência dessa criança, né? Então, por exemplo, os meninos usam fralda até hoje, a gente ainda não conseguiu desfraldar eles. A Melina a gente conseguiu desfraldar durante o dia, à noite ainda não. Então, poxa, eu preciso pensar nisso, essa criança consegue usar o banheiro, essa criança consegue se limpar, ela consegue comer na mesa, ela consegue preparar um sanduíche, ela consegue comunicar que ela está com fome, que ela está com sede, e aí eu senti um pouco dessa dificuldade. Então, na época, o que aconteceu? Eles tinham 7 anos, a gente tinha esse atendimento, né, por licitação, conversando, né, até pela dificuldade também da distância, não era só uma questão, assim, da equipe em si, né, tinham outros desafios que não colaboravam. Então, essa analista do comportamento foi muito gentil, né, concordou, falou, olha, realmente, né, para poder prestar esse atendimento e ter mais esses detalhes para alinhar, a distância é mais difícil. Ela mesma comunicou, né, à Secretaria de Saúde que ela não continuaria no caso, que daí foi uma decisão dela, e eles abriram licitação de novo, e nessa que eles abriram licitação de novo, uma clínica que tem muitos comentários negativos aqui na nossa região, que tem algumas denúncias, algumas queixas, foi quem ganhou. E eu me senti muito desconfortável, né? Então eu tentei conversar, até levantei algumas informações realmente que comprovariam incapacidade técnica, mas eu ainda não tinha a força, a disposição de encarar uma briga que seria grande. Quando eu abri a clínica em 2020, eu abri com 2 propósitos, né? Um era poder ter condição financeira de pagar um plano de saúde melhor. Então, na época, era o meu marido que sustentava a casa sozinho, né? Ele trabalha dentro da área, né, de programação, então tinha um salário médio, normal, e as coisas eram muito difíceis. Então, a minha ideia era poder pagar um plano de saúde sem coparticipação, para que a gente pudesse buscar, né, escolher um pouquinho melhor a clínica. É um pouquinho mais rápido. Também tem que judicializar muitas vezes, mas quando a gente entra contra o Estado, os prazos são dobrados, é tudo muito mais demorado. Quando a gente entra contra uma empresa privada, por exemplo, como o caso de plano de saúde, geralmente são ações mais rápidas, né? E aí eu já tinha começado a pagar o plano meio que como um bote salva-vidas. E aí a gente não tinha começado a usar para as terapias, mas o plano estava lá, a gente estava pagando acho que desde 2021, né? E o meu segundo propósito era a escola, mas isso vai ficar para um outro vídeo dessa sériezinha de atualizações. De abrir mão da licitação, né, do Estado, a gente manifestou que então não iria continuar, que era uma opção, uma escolha minha, e peguei novos laudos médicos atualizados e entrei com a solicitação pelo plano de saúde. Faz mais ou menos um ano, acho que foi começo de 2024, final de 2023. Hoje eu tenho uma analista do comportamento de São Paulo. Foi fácil? Não foi, gente. Foi uma guerra bem grande com o plano de saúde. E ela tem uma equipe contratada aqui na cidade que faz o atendimento em domicílio das crianças, ela faz a supervisão online semanal e ela vem presencial a cada 4 meses. E isso tem nos ajudado muito. É uma pessoa que tem, né, essa visão de assentimento, respeito pela criança, né? Por primeiro incentivar para que ela deseje, para que ela tolere, para que ela aceite, sem que seja necessário forçar algo. E ela é muito parceira, ela trabalha muito junto com a fono que nos ajuda na comunicação aumentativa e alternativa. As crianças usam um dispositivo de comunicação e que não é uma tarefa, então ele precisa caminhar junto com os programas, junto com as brincadeiras, né? E é uma pessoa muito aberta e que busca conhecimento sobre isso para também contribuir. Então a gente está numa caminhada e construindo essa caminhada também de uma maneira muito legal.
Acho que resumindo, na área saúde e tratamento, hoje é essa a nossa realidade. Então, as crianças têm no período da manhã 20 horas hoje, das 8 ao meio-dia, esse tratamento que acontece em casa, né, com uma equipe de aplicadoras que vem na nossa casa. Além disso, eles têm hoje algumas terapias multidisciplinares na segunda-feira à tarde. Então, é quando eles fazem fono e algumas atividades de psicopedagogia. E eles estão frequentando uma escola estadual, uma escola pública hoje, de terça a sexta-feira. Na segunda-feira que eles fazem a terapia multidisciplinar à tarde, a gente envia, né, um atestado ali, uma declaração, comprovando que essa falta ela é justificada. E aí, sobre a escola, espera aí que logo, logo vai vir um outro vídeo contando um pouquinho desse drama, que é uma das maiores dificuldades das famílias, que é a inclusão em ambiente escolar. Vem acompanhar um pouquinho disso. Se você tiver perguntas, dúvidas ou comentários sobre o tratamento do autismo, sobre profissionais, sobre acesso, né, a essas terapias, sobre plano de saúde, que você acha que eu posso contribuir, você pode deixar os comentários aqui embaixo, que eu vou estar tentando, né, à medida do possível, contribuir com vocês. Gente, um beijo. Até o próximo vídeo, já vai vir.